Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana Lima e esta é a primeira aula do nosso curso de discursivas do IDEG, que vai começar oportunamente no dia seguinte ao encerramento da fase recursal do CACD de 2020 aplicado em 2021, e a gente vai direto ao ponto, né? Está todo mundo aqui porque quer saber o que foi essa versão dessa prova desse ano, minha gente? Então, antes de mais nada, eu vou responder todas as dúvidas de vocês sobre isso. E, na segunda parte, eu vou apresentar o curso, métodos, estratégias, o que a gente vai fazer para se preparar depois disso tudo que aconteceu. Porque eu acho que o que realmente importa é a gente ter respostas práticas. Assim, o que a gente vai fazer agora, já em setembro, para o próximo. É assim que eu penso. E é assim que eu preparo. Então, vamos lá. E eu lembro a todo mundo, quem ainda não me conhece, que funciona, a aula é sempre aberta a perguntas, tá? Quem quiser perguntar, pode perguntar. Se eu não responder na hora, deixa a pergunta ali no bate-papo, que assim que tiver uma brecha aqui no raciocínio, na exposição, eu volto e respondo, tá? Só porque, às vezes, assim, vem muita pergunta, especialmente quando é um assunto que gera uma certa ansiedade, mas aí depois eu vou voltar e vou responder, tá? Vamos lá. Então, vamos falar sobre a prova edital de 2020 e sobre os resultados preliminares ao CACD desse ano, né, com base na fase recursal, sempre preservando, obviamente, a privacidade das pessoas que mandaram seus espelhos e das notas, porque as notas ainda estão abertas. É claro que mais na frente do nosso curso, a gente vai ter acesso a todos esses espelhos, as pessoas que eu ajudei com os recursos, alunos e não alunos, generosamente me cederam autorização para trazer aqui para a gente conversar, para a gente ver o que aconteceu, o que não aconteceu de fato, tá? Então, a versão, eu escrevi um artigo no blog do IDEG, e vou dizer a vocês, tá? Eu escrevi esse artigo uma semana antes da fase recursal, e cada palavra que eu disse naquele artigo, eu tenho como demonstrar que estava certo, com base nos espelhos que a gente vai ver assim que acabar a fase recursal. Vocês vão ver, tá? Então, isso aqui foi a versão do CACD. Você se preparou, né, para correr meia maratona, treinou, chegou lá na hora da prova, aí, na hora que vão dar a largada, dizem, olha só, não é uma maratona só que você vai ter que correr, não, tá? Não é meia, não, é 1h30. Mas aí você, mas como assim? Não, tem que correr, que a largada já foi dada. Foi exatamente isso que aconteceu com relação à versão. Aqui está o tamanho da criança, aqui eu só estou mostrando o texto, e a gente vai comentar isso a fundo durante o curso, tá? Mais na frente, a gente vai analisar não essa, mas as provas anteriores, com detalhe, todas as dificuldades, todas as questões, mas não agora. Agora eu só trouxe aqui para mostrar. Agora vejam que a versão das provas do CACD, ela varia mesmo. A gente teve 248, 2017, depois 321, e foi uma situação parecida com a desse ano em relação aos zeros, tá? Em 321, mesmo sendo assim, mais de 300 palavras a menos do que desse ano, os zeros já aconteceram. Por quê? Porque quanto mais você tem que escrever, mais riscos você assume. Quanto mais linhas, mais oportunidades de erro. Então, é por isso que não fez diferença em termos do número de erros a versão de 2018, no termo de zeros. Choveram zeros. É porque as pessoas, já faz tempo, as pessoas não falam mais sobre isso, mas em 2018 choveram zeros. Tá? Ah, mas deve ter sido menos do que em 2020. Não foi não. Não foi não. As diferenças a gente vai ver daqui a pouco, mas a versão de 321 palavras fez tanto estrago quanto a versão de 629, tá? Só para vocês saberem, nada disso está acontecendo pela primeira vez na vida. Ah, mas a média das notas de francês despencou. As pessoas entraram num pânico mais induzido pelas redes sociais e pelo alvoroço das pessoas nas redes sociais do que pela prova. Gente, não importa se a média aumentou, se a média subiu. Vai sobrar vaga por causa da prova de francês? Não vai, certo? Olha,
A dificuldade é a mesma para todo mundo. Olha aqui, 51% das notas de francês. Sim, o que isso significa? Significa que as pessoas vão preencher as vagas. Eu ficaria muito mais preocupada com as notas de PI, certo? Ou, sei lá, as notas de história do Brasil, você fica pensando, poxa, mas a história do Brasil, eu sou brasileiro, estudo isso desde o ensino médio, desde antes do ensino médio, mas nem o problema, gente, é que francês assusta, francês desespera, francês inspira um medo terrível nas pessoas. E isso é uma das coisas que a gente trabalha aqui nesse curso, tá? Tem dois antídotos que funcionam para o medo. Um é informação, o outro é um treino, construção de reflexos que vão funcionar na hora da prova. As perguntas aqui. Vejam se vocês se identificam com as perguntas que me fizeram. Vai mudar completamente a preparação de francês? Só vai passar quem tiver francês nativo? Toda semana eu vou ter que fazer um simulado gigante para treinar e quem zerar a versão está fora? Algum de vocês aqui que está assistindo a aula ao vivo se identifica com alguma dessas perguntas? Estatisticamente, eu acredito que sim, porque eu passei recebendo essas perguntas toda a semana de todas as fontes possíveis e imagináveis, pessoas conhecidas e pessoas desconhecidas, certo? Então, aqui estão as respostas, gente. Aqui nesse curso, a preparação de francês que a gente não vai mudar absolutamente nada. A gente vai continuar se preparando exatamente do mesmo jeito e no próximo slide eu vou mostrar por quê. A questão do francês nativo. Mas só passa agora quem tiver sido nascido e criado, quem tiver feito liceu francês, quem tiver feito não sei o quê, não sei o quê. Não, gente, não é isso não. Saber falar francês, ter sido nascido e criado, todas essas coisas, isso não garante nada para uma prova escrita. Para uma prova escrita nas condições do CACD. A única coisa que faz você ser competitivo no CACD é errar pouco. Quando você estuda francês para se comunicar, para fazer um mestrado, para fazer um doutorado, para morar, trabalhar fora, você não estuda para ter ortografia perfeita. Essa ortografia perfeita, nas condições completamente anormais do CACD, são uma coisa, gente, muito específica deste concurso aqui. Então, para uma demanda específica, uma prova específica, uma preparação específica. Eu amo a Aliança Francesa, eu sou um produto da Aliança Francesa, mas a Aliança Francesa, ela prepara você para o CACD até um certo ponto. A aula particular prepara dentro de certas condições. Se você já tiver, souber francês, tiver uma base, a aula particular é uma maneira talvez até mais difícil, mais demorada de construir uma base, caso você ainda não tenha. A questão do simulado gigante para treino, não. O tamanho do simulado da prova não é a referência para você fazer sempre. Até por isso eu uso a metáfora da maratona. Se você tiver que competir numa maratona de verdade, você não vai treinar correndo uma maratona toda semana, certo? Ninguém corre uma maratona toda semana. A pessoa morre se fizer isso. Então, o treino para você, na hora que você for competir correndo uma maratona, você está em condições físicas, preparo físico e psicológico para fazer aquilo, é completamente diferente da prova em si. Se você precisa errar menos, você vai fazer um simulado de tamanho normal, porque não faz o menor sentido você ter que fazer um simulado que vai te consumir horas, que você precisaria passar estudando PI ou HB, como vimos no quadrinho das médias, certo? Então, o tempo que você vai gastar fazendo esse curso é um fator que eu levo em consideração. Esse curso aqui é pensado no candidato que trabalha, tá? Na candidata que é mãe e que tem que esperar os filhos dormirem e ir para a escola para fazer o simulado, certo? E a carga de trabalho é pensada não apenas levando em consideração a realidade do candidato que trabalha, mas também da realidade do candidato que tem que estudar para se aceder inteiro ao mesmo tempo. Então, não vai ter aqui uma carga horária absurda, delirante de estudo para você conseguir melhorar seu desempenho, tá? Mas o que você vai ter que fazer toda semana, já que você não vai fazer um simulado gigante? Você vai ter que fazer a única coisa que garante nota no CACD, nota de francês, exercícios de gramática de base.
Ah, mas eu não vou ler, eu não vou fichar, eu não vou... Não, você não vai fazer nada disso, você vai fazer isso aqui e já já eu vou mostrar por quê. E quem zerar a versão está fora? Não. Vamos ver agora. Ui, nos slides a gente vai ver os fatos. Opa, isso aqui não era para sair, não. Então, vamos aos próximos slides. Aqui está, pessoal, com a identidade dos candidatos preservada, obviamente, o ranking das notas preliminares da versão de francês. Desculpa aqui a distorção da imagem, o pessoal manda as coisas de WhatsApp, aí me mandaram desse jeito. Agora, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Então, até aqui, até essa colocação aqui, a partir daqui, as pessoas zeram... Peraí, aqui não, que eu preciso mostrar uma coisa. Então, aqui, ó, estão vendo essa coluna aqui? Prestem muita atenção nessa parte aqui, que é a resposta às dúvidas. Que está todo mundo aí se alvoroçando, se agitando nas redes sociais, a resposta concreta está aqui. Até esse número 3 aqui, alguém pontuou alguma coisa na versão. Abaixo daqui é 0 na versão. Total de linhas. Total de linhas na versão não conta ponto. No resumo também, teoricamente, não. Mas, assim, até o ano passado, mais era mais. Esse ano mudou um pouco, vamos ver daqui a pouco. Mas vejam aqui vocês. Nota mais alta na versão de francês. 17 de 25. Espetacular, né? Espetacular. Sensacional. Estudou aqui. Fez terceira fase aqui. Mérito é dele, tá? Não estou dizendo que eu sou responsável por isso, não. Mas eu estou dizendo que foi uma pessoa que o que ele teve, vocês também vão ter aqui nesse curso. Nascido, criado... Não, nada disso. Não foi nascido e criado na França. Mais uma vez, eu acho que é um candidato especial, espetacular, e que se destaca. Mas tudo que ele teve acesso, eu ofereço aqui nesse curso, só para você saber. Enfim. Desculpa, gente. É um momento muito intenso, essa fase de recursos. Então, aqui, tá? Essa foi a nota mais alta da versão do CACD 2020. 3,5 pontos acima da segunda nota, tá? Agora, observem. A partir daqui, a partir desse grupo aqui, todo mundo zerou. E temos alguns problemas, certo? Eu não sei ainda como é que vai ficar, a gente tem que esperar até a situação, ver como é que vai se desenvolver. Mas os problemas são os seguintes, aqui. Essa pessoa escreveu 7 linhas e tirou 13 pontos. Essa pessoa escreveu 7 linhas e tirou 7 pontos e meio. Essa pessoa escreveu 16 linhas, tirou 6 pontos e meio. E essa pessoa, não, essa pessoa aqui escreveu 18 linhas e não tirou nada. Não, essa pessoa aqui não tem nada a ver. Ah, tem outro problema aqui. Olha, uma pessoa que escreveu 6 linhas e tirou 11 pontos, né? Isso aqui é uma situação complicada e a gente tem que ver como é que vai ficar. Essas notas são preliminares. Este ano, isso aqui aconteceu de boa fé, né? A gente sabe que, tradicionalmente, quem não conclui a versão, tira 0. Então, eu acredito que as pessoas foram lá, fizeram a prova de boa fé, aconteceu isso aí, e bom, e ficou por isso mesmo, e foi avaliado dessa forma. Isso, na minha opinião, gera uma distorção muito grave, porque premia as pessoas que não completaram o exercício em detrimento das que completaram. Em detrimento, sim, porque olha aqui o que aconteceu. Só vejam. A gente está falando de números aqui, tá? Olha aqui, essa pessoa escreveu 7 linhas e tirou 13 pontos. Essa pessoa aqui, gente, escreveu 58 linhas para tirar o mesmo ponto. Assim, até fisicamente, o esforço, a energia é gasto. E essa pessoa aqui, essas duas pessoas aqui, ainda tem mais gente nessa situação, gente. Oh, meu Deus. Essas pessoas aqui que escreveram 6 e 11 linhas, essa aqui que escreveu 19, 55 e 42, não sei, pode até ter terminado, não sei. Acho difícil, porque vocês vão... Os espelhos das pessoas que eu vi que terminaram essa prova e conseguiram pontuar, assim, eu vi um espelho de nota que faltou. A pessoa escreveu até o final e faltou linha. Isso, assim, foi
complicado, né? Fazer tanto esforço, falta linha. O José Medeiros aqui está pedindo para eu ir direto ao ponto e dizer quem errou menos foi que obteve mais pontos. Olha, sim, o nível da prova de língua francesa foi altíssimo. A pessoa quem erra menos é quem obtém mais pontos. Não tem outra maneira. Ah, mas a nota de fidelidade. Talvez seja essa a sua dúvida, né, José? Então, José, a nota de fidelidade acontece o seguinte, ela varia muito pouco. Ela varia muito pouco. Essa pessoa aqui, por exemplo, que a gente está falando, essa nota mais alta, essa eu posso falar porque eu vi o espelho. Essa pessoa tirou 7,5 de fidelidade, tá? Então, esse problema do espaço, ele me afetou profundamente, porque se você vê no espelho, eu só imagino a pessoa que escreveu tudo aquilo, chegou no final e faltaram as linhas, gente. Assim, efeito... Não, mas assim, desculpem, eu geralmente sou mais profissional do que isso, é que essa fase recursal, ela mexe muito com a pessoa, de fato. Mas, enfim, a gente tem um problema aqui, tá? A gente tem um problema aqui com essa questão de completar a versão. Aí a pergunta que se coloca, pois é, eu estou aqui com mais uma colega aqui que está assistindo a aula, está comentando que ela também fez a prova e também não conseguiu terminar. Bom, isso eu achei bastante problemático. Foram vários problemas. Mas eu quero sair aqui desse slide onde a gente está. Então, como vocês podem ver, no universo do CACD teve gatos pingados que terminaram a versão e desses gatos pingados que pontuaram na versão, mas um pouquinho mais da metade realmente conseguiu terminar. Então, a gente teve uma maioria esmagadora de pessoas que não conseguiram terminar a versão e foram penalizadas e umas poucas que conseguiram pontuar. A pergunta do Lauro é importantíssima aqui. O Lauro perguntou, realmente não estou entendendo como foi possível tirarem essas notas com apenas 6 ou 7 linhas. Qual seria a razão? Lauro e todos os demais. Lembra quando eu mostrei aqui esse quadrinho? Que na versão com 321 as palavras, teve tanto zero quanto este ano, em 629, em que a versão teve 629, como é possível essa versão aqui ter feito o mesmo estrago que essa versão aqui? E o que isso tem a ver com a pergunta do Lau? Tem a ver o seguinte, gente. Quanto mais você escreve, mais você se arrisca. Quanto mais você escreve, mais você tem oportunidades de cometer erros. Cada erro custa meio ponto, certo? É a matemática, Laura. Então, se a pessoa só escreveu 7 linhas, e nessas 7 linhas, quantos erros a pessoa fez? Olha, se a pessoa tirou 13, é porque ela fez quantos erros aqui? 7 com 5. Olha, se a pessoa perdeu 12 pontos, tá? A pessoa conseguiu perder 12 pontos em apenas 7 linhas. Então, errou muito. Então, se essa pessoa tivesse tido tempo para escrever mais 7 linhas, ela teria zerado praticamente, certo? Então, aqui, Letícia, aqui a gente só está vendo versão, ninguém está vendo resumo aqui. Aqui, o que acontece é o seguinte, a pessoa que escreveu 68 linhas, 70 linhas e conseguiu essas notas, essa pessoa estava preparada, errou pouco. Agora, uma pessoa que escreveu 6 linhas, 7 linhas, 16 linhas, não é resumo. A pessoa não conseguiu terminar. Escreveu e ficou por ali porque era muito pesado, porque é uma prova pesada. Então, vocês veem aqui pelo seguinte, essa pessoa aqui escreveu 16 linhas e só conseguiu salvar 3 pontos. Essa pessoa aqui escreveu 18 linhas e zerou. Aí a pergunta do Lauro, mas não zera por não terminar a tradução? Então, isso não estava no edital de 2019. Isso também não estava no edital de 2018, mas no edital de 2018 eles aplicaram. Eles aplicaram essa penalidade. Quem não terminava, zerava. Então, nesse ano, todo mundo esperava, com base na prática da correção anterior, que fosse zerado. E aconteceu isso daqui, foi uma surpresa. O que acontece, gente?
muitas vezes os candidatos, os professores especializados conhecem a prova melhor do que as pessoas que aplicam a prova. Normal, professor especializado não pode ser banca de prova, não seria ético, certo? Então, Lauro, isso até agora não existia essa tradição de zerar ou não terminar, realmente. Era isso que todo mundo esperava. Mas esse ano, por algum motivo, isso não foi aplicado. Veremos. Como é que é dada a nota de francês, então? Zera o exercício que obtenha pontuação 0 na avaliação da correção gramatical e propriedade de linguagem. O que é correção gramatical e propriedade de linguagem? Isso aqui, ó. Correção gramatical e propriedade de linguagem, tanto na versão quanto a versão esse quadrinho azul aqui embaixo, quanto no resumo, são os erros. Na prática, é o que você erra, tá? Então, fidelidade ao estilo, máximo de 10 pontos. Correção gramatical, propriedade de linguagem, máximo de 5 pontos, cada erro meio ponto. 30 erros você está fora. Esse que foi o problema, tá? Se você, com 30 erros, está fora, quanto mais extensa a versão, mais erros você vai cometer. A coisa mais fácil de acontecer em condições de prova é você cometer 3, 4 erros por linha. Imagina numa prova que com 70 linhas faltava espaço. Foi isso que aconteceu. Então, a pergunta do Iago, caso isso não mude e no próximo certame não venha a previsão de zerar o edital, abre precedente. Então, Iago, assim, esse precedente, não, eu acho que, assim, isso aqui foi como é que eu posso dizer? As pessoas não viram que isso aqui foi um acidente grave de percurso. Não era para ter acontecido. Não era para ser assim. É ponto fora da curva, até mesmo uma curva tão cheia de altos e baixos como a nossa. Mas o que eu diria é que, assim, não era para ter desse jeito. Não posso, assim, não faz. Uma pessoa que elabora uma prova não tem a intenção de ter um resultado desse. Isso aqui foi, assim, um horrível e grave acidente de percurso. Certo? Não acredito que isso aqui crie precedente, porque vai ser muito complicado, para usar uma palavra diplomática. Agora vamos falar sobre o resumo. Opa, mas aí eu estou aqui, eu estudei para fazer a prova, aparece isso. O que eu faço com o resumo? Especialmente porque quem já estava estudando há mais tempo, com base no CACD de 2019, quem estava estudando há mais tempo já está se preparando para fazer um resumo de no mínimo 30 linhas, né? Então, esse resumo de no mínimo 30 linhas, pode esquecer. Aqui, a versão você não tem como controlar qual vai ser o tamanho dela, certo? Você não tem como controlar a extensão da versão. Então, a única coisa que você controla é o resumo. Então, você vai ter que descontar, fazer o ajuste necessário e decidir como fazer esse ajuste necessário ali na hora da prova. Estão entendendo? O André aqui está dizendo uma coisa importantíssima. É sempre importante se basear no edital, feito o André está fazendo aqui na pergunta dele, e não na agitação das redes sociais. Muita ansiedade rolando. O André disse, pelo que eu entendi da confusão da prova de inglês, o que aconteceu foi que só foi efetivado o zero automático no resultado final. Pode ser o caso em francês também. André, a diferença aqui é que o zero automático era para a nota completa de francês. Em francês, a gente não tem isso. Está aqui no próximo slide. Em francês, não tem esse zero automático. O zero automático é por questão se você zerar a quantidade de pontos. Esse que é o zero automático que o edital de francês prevê. O zero automático em tudo, a aprovação da terceira fase, porque o zero automático de inglês que o André está falando, para quem não souber, é o seguinte, quem tirasse uma nota inferior a 50 na composition de inglês, não passava para a fase seguinte. Era esse zero automático que ele estava falando, tá? O zero automático em francês é aqui. Zerou CGPL, ou seja, correção gramatical, propriedade da linguagem, ou seja, 30 erros, está fora, tá? Então, aqui. Será atribuída as notas, o zero automático da gente é o outro, tá?
O zero automático aqui, que é a confusão a confusão da prova de inglês que o André está falando, é o seguinte: os exercícios da prova escrita de língua espanhola e língua francesa, blá, 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 será atribuída a nota zero ao exercício que tenha pontuação zero, quer dizer, o exercício, ou o resumo, ou a versão aqui, tá? O CGPL é disso aqui que as pessoas estão falando. Então, essa decisão, voltando aqui, se você vê uma versão desse tamanho, você tem que tomar na hora uma decisão de como vai organizar o tempo. Sempre me perguntaram o seguinte: como é que eu treino a divisão do tempo? Quero treinar as divisões de prova? Eu sempre respondi: depende do que vai aparecer nos cadernos de prova. E eu nunca tive tanta certeza disso quanto na prova desse ano, né, gente? Ninguém tinha como saber o que ia aparecer nos cadernos de prova, ninguém sabia, nunca teve um precedente de uma versão desse tamanho. Então, na hora, você tinha que decidir. Aquele resumo gigante, imenso, que estava todo mundo se preparando para fazer, não se tornou possível aqui. Então, a grande lição que a gente já pode tirar do CACD de 2020 é que não é possível você saber como é que você vai organizar o tempo. Porque se acontecer um negócio desse aqui, você tiver assim, achado muito, ser focado muito nessa questão do tempo, porque era muito importante, ia ser complicado. Então, como eu já disse, quem zerou francês não é eliminado, certo? Você pode até zerar francês, você vai se tornar, sua nota vai ficar menos competitiva, porque você vai ficar com 50 pontos de desvantagem. Mas, vamos continuar aqui. Estes aqui, gente, são os primeiros colocados do CACD no geral, aqui pelo total de pontos. Venham aqui comigo nas notas de francês, por favor. Nota de francês, 32. Essa pessoa necessariamente não zerou a versão, né? Porque ela fez mais de 25. 22, não sei se esse aqui zerou a versão, não, tá? Porque com 22 pode ter feito um super resumo. Vamos combinar aqui. São 25 pontos cada questão, certo? Talvez esse aqui tenha zerado a versão, talvez esse aqui tenha zerado a versão. Olha, que não zerou a versão, com certeza, por essas notas aqui, eu só posso ter certeza deste, deste e deste. Certo? Essas são as únicas pessoas aqui que talvez tenha, porque geralmente quem não zerou a versão foi bem no resumo. Então, aqui, o que acontece é que, vejam, vocês esperavam por isso? Vocês esperavam que tivesse gente que tivesse zerado a versão entre os 20 primeiros colocados? Sim ou não? Ah, agora, baixou um pouquinho a poeira, gente? Está começando a cair a ficha que todo mundo fez esse drama, essa confusão, essa gritaria. Ai, meu Deus, a versão de francês ficou impossível. Agora vamos lá. Agora vamos aos fatos. 14 pessoas que zeraram a versão estão dentro da ampla concorrência no resultado preliminar. Agora vamos ver aqui no detalhe. Tudo arriscado para preservar a identidade dos envolvidos, porque as notas das pessoas estão abertas. E aí, vão dormir mais tranquilos hoje em relação ao futuro de uma pessoa normal, com francês normal e aprovação do CACD? Então, vamos lá. Um momento aqui, gente.
Perdão, gente, coisa de família aqui. Então, olha só. Estão vendo? Vamos ver aqui a cor dos risquinhos. Risquinho verde são as pessoas que não zeraram a versão. Risquinho vermelho são as pessoas que, a gente já comentou, não zeraram a versão, mas fizeram um número inferior de notas. E risquinho cinza são as pessoas que estão... são as pessoas que não conseguiram se classificar entre as cotas, certo? Isso significa que o quê? Que só esses 6 risquinhos verdes estão dentro da ampla concorrência, certo? Era isso que vocês esperavam, gente? Então, 14 pessoas que zeraram a versão, como vocês podem ver, estão classificadas. O que mais? Deixa eu ver aqui. Sim, gente, mas então, o que acontece é isso daqui. Vocês estão vendo que existe um mito de que o francês é uma coisa inacessível, é uma coisa inatingível, é uma coisa impossível de se conseguir, que pessoas normais não conseguem passar no CACD, e isso não é verdade. A gente pode provar aqui. Alguma dúvida, alguma pergunta aqui que tem a ver com o assunto, gente? Beleza. Então, eu espero que vocês fiquem mais tranquilos, mais aliviados, porque aqui, agora vocês podem ver que não apenas você consegue passar com a nota de francês, tem gente que fez a prova que está dizendo que não, porque está faltando agora a parte. Quem fez a prova está ainda pensando, vejam só, vocês que estão de fora e não passaram pela experiência da prova, vocês ainda estão pensando, e aí? Mas como é que é isso? Como é que a pessoa se sente? Mas como é que a pessoa se prepara? Eu estudei tanto e quando cheguei lá não consegui passar por aquilo. Calma, gente. Em primeiro lugar, o resultado é preliminar. É muito importante aqui que a gente aguarde os próximos capítulos, tá? É muito importante isso aqui. A próxima coisa aqui que a gente precisa saber é o seguinte: como é que eu posso me preparar de fato? O que define competitividade em francês, gente, é o básico. Pronomes, artigos, preposições, concordância, ortografia e conjugação. E volto a dizer, como é que vocês acham que essa pessoa aqui que tirou a nota mais alta conseguiu passar sendo uma pessoa normal, que não foi criada, nascida na França, filho de embaixador, nem nada disso? Foi exatamente esse treino que a gente faz aqui. São esses conhecimentos que pesam na balança, na contagem de pontos, tá? Ah, mas aquelas palavras que caíram, todo mundo, nossa, as pessoas passaram a semana inteira falando dessas palavras. Mas, assim, foi uma confusão, foi uma dificuldade. Todo mundo se impressiona muito com essas palavras, tá? Vamos lá, vamos falar das palavras complicadas, vamos falar das palavras problemáticas. As palavras são o seguinte: moçárabe, mourisco, abácida, califa, astrolábio e persona não grata.
Opa, persona não grata? Latim? Gente, latim cai quase todo ano. Latim cai quase todo ano. Na verdade, só tivemos um ano em que não caiu latim, certo? Só teve... Não, pera. Canetinha errada. Só teve um ano que não caiu latim. Eu, às vezes, eu sempre dou umas expressões, umas locuções latinas no curso aqui, e aí, às vezes, eu acho, gente, será que eu estou forçando a barra? Será que é um exagero da minha parte? Mas olha só, caiu sui generis em 2017, caiu híbris em 2018, e esse ano caiu em persona não grata, quer dizer, 75% das provas de CACD caiu latim. Estão vendo qual é? É bem isso. Aí a pergunta aqui, latim deve ser traduzido? Achei que não. Pois é, essa que é a coisa boa. O latim, em francês, ele não precisa ser traduzido. Todo mundo que estuda comigo já viu isso. O latim é a mãe, é a língua mãe, é a dona da casa. O latim não precisa grifo, não precisa aspas, não precisa ser traduzido, não precisa de absolutamente nada. Aliás, aqui no curso, uma coisa que a gente sempre faz é aprender expressões latinas que você pode usar. Por que aprender expressão latina usando CACD? Francês já não é difícil bastante? Então, expressão latina, gente, você simplesmente não precisa ter acento. Então, a expressão latina pode ser uma boa e pode ser muito útil, além de dar aquele upgrade na norma culta, né? Então, latim cai quase todo ano. E as palavras que... olha, as palavras insólitas que caíram. Tudo isso aqui, moçárabe, porque era o texto. E em 2018 caiu sertão. Sertão também não tinha problema. Sertão está até dicionarizado em língua francesa. Se você não traduzisse, não tinha problema nenhum. Muro espesso e sufocante. Isso aqui deu trabalho. Mas essas palavras, gente, todo mundo fala muito delas porque elas chamam a atenção, claro. Mas as palavras que realmente dão problema são palavras que não chamam a atenção de ninguém. Quer ver? O que deu problema de verdade foram palavras assim, intelectual. Você acha que intelectual Você acha que intelectual é uma palavra que vai dar problema? Vocês acham que intelectual vai ser uma palavra que vai complicar? A quantidade de gente que não sabia se dobrava o L, se não sabia se a terminação era AL, era EL, AL, isso aqui deu muito problema. Matemática. Você não acha que matemática vai ser uma palavra que vai te dar problema? Polo, Nordeste, eruditos, efervescência. Gente, efervescência praticamente ninguém acertou. Por quê? Consoante dobrada. E acento que não se usa de consoante dobrada. Estão entendendo? É tudo o pão, queijo, o feijão com arroz, acadêmicos. Essa a gente vai ver em aula. Em 2019, não teve nenhuma palavra insólita, como a gente viu no slide anterior, mas assim, interestatal e intergovernamental. Certo? Interestatal e intergovernamental. Nem seriam, assim, palavras complicadas de ninguém cobrar no CACD. Mas dê uma olhada no Guia da Esperança Equilibrista. Todo mundo se deu mal nas melhores respostas. Uma pergunta bem interessante aqui do Vitor. O uso de termos em latim não corre risco de ser interpretado como um estrangeirismo? Como eu acabei de dizer, Vitor, em francês, não. Em francês, o latim é a língua mãe. O latim as palavras em latim tanto não são interpretadas como estrangeirismo, elas são interpretadas como a raiz, a essência da língua francesa. Uma curiosidade histórica a esse respeito é que a língua francesa foi preparada pelo cardeal Richelieu para substituir o latim como língua diplomática do Ocidente. E foi nessa época que foi fundada a Academia Francesa e tal. Então, a língua francesa não considera a língua latina como estrangeirismo. É uma relação diferente, é uma relação de considerar a língua latina como a origem do francês. Então, não. Podem usar, isso inclusive está no manual da FUNAG. Tá? Número 18, 2018, perdão, nazista, tirania,
culto, domínio. Aí você pergunta para os professores das outras discursivas, Vitor. Aí eu não posso responder em nome dos meus colegas, se seria problema. Bom, voltando aqui às palavras que você não olha para elas, você não dá nada por elas. Você acha que a palavra nazista, isso é um problema na hora? Você não acha. Você acha que tirania, culto, domínio, olha aqui, domínio e domínio. Como é que domínio pode ter dado problema em 2017 e em 2018? O que vocês acham disso? Por que isso poderia ter acontecido? A mesma palavra que caiu em 2017 dá problema. Ah, o Pedro sabe, né, Pedro? Sim, essa palavra, ela é uma palavra só em português, mas em francês, assim, não, Pedro, tudo certo. Em francês são duas. Ela se traduz de duas maneiras diferentes, de acordo com as duas acepções, que é claro que caíram duas acepções diferentes, uma em 2018 e uma em 2019. Nesse sentido, o que acontece é que a palavra domínio caiu com um sentido em 2017 e com outro sentido em 2018. Aí, você acha o quê? Que a banca faz isso de propósito? Não, gente, isso é aleatório. A língua francesa é cheia dessas coisas. E é essa a vantagem desse curso aqui. Eu tenho tudo isso compilado ao longo de 10 anos de trabalho com isso, e está tudo aqui reunido, está tudo aqui preparado para a gente fazer. Então, em 2017, era para ter usado domênia, aqui só para curiosidade, se alguém tiver interesse em saber. Em 2017, era domênia, a tradução que deveria ter dado. Em 2018, era dominação. Certo? Aí, essa que é a vantagem desse curso. Tudo isso vai estar nos materiais do curso já compilado para vocês. Certo? Então, mais uma... Ah, e corte. Vocês acham que corte, essa é uma palavra que ia dar problema? Está lá nos guias até hoje. Eu acho que as pessoas que passaram nem sabem que erraram aqui. Novamente, como é que novamente dá problema? Porque novamente não foi com um sentido de repetição, foi no sentido de maneira nova. E tirania, gente, você olha para a palavra tirania e você pensa, poxa, não é possível, você tem medo de astrolábio, de abácida, de tirania você não tem. Pois bem, essa palavrinha tirania, que ninguém dá nada por ela, vamos fazer um exercício interativo aqui. Escreva num pedaço de papel ou pense mentalmente em como você escreveria tyrannie em francês. Tá? Então, pensaram, escreveram. Olha como é que escreve tyrannie em francês. Y e N dobrado. O Pedro disse que já errou. Sabe, você e os diplomatas aprovados em 2018. É por causa dessa palavra que a banca de francês não penaliza dois erros dentro, duas ocorrências de uma mesma palavra, tá? Teve gente que sentiu a mordida na pele aqui, né, Marcele? Então, o que acontece é o seguinte, a pessoa que... Alguém, em 2018, disse, puxa vida, essa palavra aparece 4 vezes no texto. Se eu perder 2 pontos por causa de uma única palavra, eu estou fora das vagas. Banca, me ajuda aí. E a banca, a partir desse dia, não cobra mais a mesma palavra mais uma vez. Não cobrou esse ano, não, tá? Se tivesse cobrado esse ano, a quantidade de erros ia ter vindo com 3 dígitos. Mas, enfim, não são as palavras malucas do espaço sideral que vão decidir a prova de ninguém, tá? Então, o que foi que as pessoas tanto erraram? Aqui vai o que as pessoas tanto erraram da parte de uma pessoa que passou as últimas 72 horas envolvida com os recursos. Identificação de século em língua francesa. Todo mundo que fez meu curso sabia, tá? Só dizendo. Afinal de contas, tem um comercialzinho para fazer aqui também. Mas isso aqui caiu 9 vezes, felizmente só foi penalizado uma. O básico do básico. Al, el. Ocidental, cultural, intelectual, pontuais, manuais, internacional, nacional. E não foi uma de cada, não. Foram várias.
Masculino e feminino irregular. O pessoal que faz o curso teórico assiste isso aqui assim na primeira, nas 2 primeiras semanas de aula. Grec e grec, tá? Consoante eufônica, consoante dobrada, contrações de artigo definido. Essas coisas aqui em especial, gente, elas têm que ter uma atenção especial, que isso você não vai ter em curso, não vai ter em Aliança Francesa, tem que ser um curso muito específico para você aceder, porque consoante eufônica, consoante dobrada, esse tipo de coisa, você nunca vai estudar isso num curso normal para ter o grau de correção que você precisa ter para você aceder. São as coisas que até nativo erra. Quando chega a primeira aula de um curso, eu digo, gente, nativo erra, as pessoas dizem, a Maria é muito boazinha, ela diz isso para motivar. Não, gente, francês é tão difícil que até nativo erra. A banca erra. Tem erros no padrão de correção. E eu não estou dizendo isso para dizer, olha, eu sou melhor do que a banca, eu me acho, a banca não é boa bastante, não, gente. É porque nativo erra, porque a prova é muito difícil. É difícil a ponto de que nem a banca que elabora trabalho, tá? Só estou dizendo isso. Fora isso, os clássicos. Os clássicos são qui, que, par, pour, verbos e preposições, auxiliares et ou avoir, regras diferentes para concordância de auxiliar et ou avoir. É isso aqui que pesa na balança na sua nota, tá? Análises de espelhos dos candidatos. Olha, gente, eu vou mostrar muita coisa aqui para vocês, com a devida autorização, é claro, assim que as notas das pessoas estiverem fechadas, com as notas abertas não é possível, mas esse é o grande diferencial desse curso, e eu só vou fazer isso depois do resultado definitivo, tá? E tudo que eu escrevi no artigo do blog, eu vendo os espelhos e pensando, caraca, olha só, aconteceu, caramba, olha só, aconteceu, e está tudo lá. Então, isso aqui a gente vai ver quando os espelhos forem liberados. Terminamos a primeira parte. Só para vocês saberem, como eu disse na apresentação do curso, no início, eu levo em consideração as necessidades da pessoa que trabalha, tá? Do candidato que trabalha e da pessoa que, às vezes, a pessoa estuda, faz um curso, um mestrado, alguma coisa assim. Então, a gente não vai ter intervalo agora, pode ficar todo mundo aí. Eu só vou pausar a gravação e trocar de tela. Mas vocês não vão ter que assistir uma aula de 1h30, vão ser 2 aulas, cada uma começo, meio e fim, temas separados, slides separados, que é para facilitar a preparação e ficar menos cansativo para vocês, beleza? Eu vou aqui trocar de slide, se alguém tiver perguntas e tudo, agora é um bom momento para mandar aqui pelo bate-papo. Então, toda a aula da gente vai ser assim, gravada ao vivo, mas as gravações vão ficar disponíveis em 2 blocos para facilitar o estudo de vocês. Tem uma pergunta. Esse formato de prova deve continuar em 2014, salvo engano, ou pode acontecer de a prova vir na fase objetiva? Acho difícil, Iago. Acho muito difícil a prova voltar a ser objetiva. Como eu acompanhei todas essas mudanças de prova, esse aqui já é o meu 3º formato de prova nesses 10 anos de carreira, eu acho que a banca de francês sempre quis fazer isso daqui. Eu acho que tudo aquilo que aconteceu foi a transição da prova oral, que essa sim era muito mais injusta, muito mais excludente, para o atual formato de prova. Mas eu acho que não volta a ser objetiva, não, porque eu acho que a banca de francês sempre quis poder fazer uma prova feito essa. Deixa eu ver se tem outra pergunta. Para quem tem uma base de língua francesa pouco sólida, qual seria a principal recomendação para aumentar a quantidade de vocabulário? Não é vocabulário a questão, José, nunca é. Vamos conversar sobre essa sua dúvida, vai ser respondida, acredito eu, aqui nesse bloco. Vamos lá. Vamos agora ao curso e as estratégias de estudo. Eu já mostrei a vocês o panorama da situação, espero ter matado a curiosidade de todos, mas ainda falta chegar na parte. E aí, como é que faz? Aqui vai o curso. São 12 aulas, cada aula é dividida em 2 partes, cada uma com um tema diferente, que assim a gente cobre o máximo de assuntos com o mínimo de tempo. Produtividade é muito importante, eficiência é muito importante. Eu faço um curso de modo a ser completo, mas não cansar, não ser aquele curso cansativo. Francês, ai meu Deus, vai lá ter que assistir uma aula, não, mas os 45 minutos de aula você aguenta assistir de boa, concentrado, do início até o fim, certo? Então, vamos ter 6 versões com padrões comentados. Os padrões comentados não são só um modelo de versão, não. Eu coloco nas versões, em cada um desses padrões comentados,
as alternativas, com várias possibilidades diferentes, o que funciona, o que não funciona, e também, além das alternativas, eu coloco os erros mais frequentes para vocês. Eu sei que muitas vezes, quando você estuda com padrão, você pensa, nossa, que horror isso daqui, me ferrei, eu não sei nada, eu não consigo passar, mas isso não é verdade. Então, quando você olhar o meu padrão comentado e tiver lá todos aqueles erros, aí você, quer dizer que teve mais gente que errou isso antes de mim. Sim, porque geralmente os erros se repetem, é por isso que eles vão estar nos slides. Eu respondo já, tá, Yasmin? Então, aqui, além disso, vocês vão ter 6 resumos com correção individual. Por que a versão tem padrão e o resumo não tem? Porque a versão, ela é sempre a mesma. Vocês vão ver isso quando a gente analisar aqui no curso os padrões comentados e os espelhos de prova, tá? Os resumos são todos diferentes entre si. Então, e o resumo você controla. Então, o resumo é o espaço onde a gente vai treinar essa sua capacidade de não errar. O resumo é que é o campo de treino para isso, porque o resumo você controla, você toma as decisões que a gente vai orientar tudo isso aqui. Agora, o mais importante de tudo, todo mundo pensa treino, simulados, vocabulário, não é nada disso. O que vai fazer você ter uma nota boa no CACD, ou você pelo menos não zerar a versão? É o treino de exercícios. E quando eu digo exercício, não estou falando disso daqui, das questões discursivas, não. Eu estou falando de você aprender gramática de base, ortografia de base, tudo aquilo que vai reduzir a quantidade de erros que você vai cometer na hora, tá? Bom, comentários de provas, padrões de resposta e guias passados, tá? Comentários de provas, padrões de resposta e guias passados são para vocês verem o que caiu na prova. Sempre me perguntam, Mário, eu estou estudando aqui para vocês fichando os guias. Eu digo, gente, não fichem os guias. Os guias foram produzidos numa sensação de pressão inimaginável. Fiche, se vocês quiserem, não é a mesma coisa dos argumentos de conteúdo que vocês veem para as questões de conteúdo, não. A gente vai comentar isso com mais detalhe, mas os guias eu uso muito aqui para vocês entenderem o que acontece, né? Irem além da própria experiência, inclusive para aqueles que já são veteranos de prova. Análises comentadas de espelhos de candidatos, isso aqui realmente é um grande diferencial desse curso, até porque eu tenho acesso a espelhos de todos os níveis e de todos os tipos. Aí, o que tem diferencial aqui, eu aproveito para responder a pergunta da Yasmin. Eu já fiz a aliança, me formei recentemente e pensei em começar a preparação pelo curso de discursivas. Sim, claro. Se você já tem uma base, esse curso aqui é para você. Se você não tem uma base, se você não fez um curso convencional, não tem uma base de gramática, o que seria uma base? Eu preciso ter nível C1? Não precisa disso, não. Não para ser diplomata. É outro projeto. Você precisa se virar, saber desenrolar essa prova. Então, mas uma pessoa que já se formou na aliança, que já fez um curso, que já tem uma base de francês convencional, pode vir direto para cá. Eu não recomendo esse curso, eu acho que aí é o teórico, para quem está muito verde, muito fresco, quem nunca escreveu na vida, quem não tem uma certa desenvoltura, quem não estudou condicional, pelo menos, tem que ter uma certa base, tá? Não é, porque senão você vai ser mais penoso. Você vai ter que aprender essas coisas enquanto escreve. Também é possível, mas assim, não é necessariamente o ideal. Isso que você está fazendo, Yasmin, é o ideal. Então, os conteúdos exclusivos específicos para o CACD, Yasmin, é aquilo que você vai ter aqui nessa turma, tudo aquilo que você não teve a oportunidade de ver na aliança, porque as coisas que eu trabalho aqui são só aqui. E esse material, fora o meu livro, que foi lançado antes desse formato de prova, esse material só tem aqui, tá? É o material que eu preparo aqui para o nosso trabalho, e com base na experiência dos candidatos, dos diplomatas aprovados, dos candidatos, assim, enfim, tudo que eu já vi em aula.
Então, os erros mais comuns, o que realmente dá problema, não tem nenhum outro curso que prepare para isso, porque aqui, isso é um mundo de CACD, é um mundo muito pequeno, gente. Então, você tem que ter enviado aqui sempre para isso. E o grupo de WhatsApp da turma. Deixa eu falar aqui sobre o grupo de WhatsApp da turma para dúvidas. Ele é um grande diferencial desse curso aqui, eu vou explicar por quê. Quando você faz aula particular de francês, você sofre. Você sofre porque você acha, caramba, já estou fazendo essa aula particular faz 3 meses, eu só fico aqui me ferrando, só fico aqui, parece que eu não saio do canto, como é que eu não aprendi isso? A professora já falou na aula passada e eu não aprendi. Mas isso não é verdade, tá? Então, o grupo de WhatsApp serve porque, assim, quando alguém manda uma dúvida no grupo, não me mandem as coisas no privado, por favor, que termina se perdendo. Então, a pessoa manda. Aí você vê que não é... todo mundo acha que a sua dúvida é boba, fica ali sofrendo silêncio e acha que o problema é só você. Certo? Então, quando você manda a dúvida no grupo de WhatsApp, todo mundo vê aquela dúvida, todo mundo se identifica, a gente resolve e isso enriquece o nosso trabalho no curso. Tá? Então, a pessoa manda uma dúvida, e é assim que eu vou responder em classe. Aqui, a pessoa manda no grupo de WhatsApp, e eu vou responder assim. Vou responder como uma pequena... Aquilo vai me servir de gancho para a revisão de um ponto teórico. Tá? Iago, eu tenho uma dúvida aqui do Iago. O curso, se você não tem base, faz o teórico. O teórico é para quem está começando ou do zero, ou muito próximo do zero, ou para quem está, assim, quem faz o meu curso o meu curso teórico, extensivo aqui do IDEG, quando chega no curso de discursivas, as coisas são muito mais tranquilas, porque vocês não vão estar vendo nada pela primeira vez. Estudar sozinho francês por livro é mais complicado, porque essa questão dos erros. Você precisa toda hora estar sendo corrigido, toda hora estar sendo guiado. O livro, o curso da Saraiva, ele não serve para estudo individual, para isso daqui partindo do zero, porque a gramática serve, a gramática ainda serve, mas entenda que aquele livro foi escrito antes do atual formato de prova. Certo, Iago? Mas dá uma olhada, pede para ter acesso à aula gratuita, acho que tem no YouTube, do curso teórico, pode te interessar. Então, como eu estava dizendo, você vai me mandar a dúvida no grupo de WhatsApp, ela vai ser respondida assim, como um gancho para a revisão de sala de aula. Assim, ela vai servir para todo mundo. E mais importante do que tudo, ela vai me ajudar a conhecer a turma. Porque eu não tenho, na aula online, uma relação distante. Eu sempre procuro conhecer a minha turma e dar aula para as pessoas que se reuniram ali para compor aquela turma. E é para essas pessoas que eu dou aula, tá? É para esse grupo, para esse conjunto que eu dou aula. Então, essas pessoas me ajudam, as pessoas que mandam as dúvidas, no caso, me ajudam a entender que trabalho eu estou fazendo, para que eu estou fazendo, quais são as necessidades, onde é que eu posso correr mais, onde é que eu tenho que segurar mais. Então, e mais importante do que tudo, vocês saem daquele estudo solitário, daquele estudo penoso, daquela coisa de achar, francês é um bicho de 7 cabeças, eu nunca vou aprender. Não é assim que funciona. Então, a gente vai preparar, aqui nesse quadrinho, eu explico como é que funciona o trabalho que a gente faz aqui. Eu não sei se vocês conhecem, é um livro bem famoso, é o Daniel Kahneman e Amos Tversky, Thinking Fast and Slow, é um psicólogo. Então, o que acontece é o seguinte, a gente tem 2 tempos de resposta no qual o nosso cérebro é capaz de pensar. Você toma decisão imediata, ou você pensa, reflete, toma decisões com um tempo para pensar no que está fazendo. Na prova, você não tem tempo para pensar no que está fazendo, tá? Mas você tem mesmo. Esse ano, você não só não teve tempo, como não teve espaço, certo? Então, na hora da prova, você tem que ser capaz de funcionar no piloto automático em francês. Todo o nosso curso é um treino para isso também. Eu não ensino francês e pronto, vai fazer prova de livre. O estudo é o seguinte, é tempo para pensar. Ou seja, aqui a gente tem tempo para pensar. Então, a gente vai trabalhar no domínio das competências de base,
Flexibilidade com vocabulário. Foi você, José, né, que me perguntou sobre como aumentar vocabulário. Vocabulário a gente vai aumentar aqui, sim. A gente vai estudar aqui nos próprios textos. Mas o que acontece é que a gente precisa ter flexibilidade com o vocabulário para encontrar soluções de tradução. Às vezes vai ter uma palavra que você não sabe. Às vezes você perdeu. Não sei astrolábio, perdeu, entrega. Fica ali caída, ninguém vai levar aquilo para casa. Vocês vão ver, quando eu mostrar os espelhos, inclusive, gente que acertou todas as palavras esquisitas e nem assim conseguiu evitar o zero na versão, tá? Tem que tirar algumas ideias que a gente tem na cabeça que são fantasias. Sim, eu tenho um espelho aqui de uma pessoa que acertou todas as palavras esquisitas e, mesmo assim, não conseguiu. Tá? Então, prática com vários temas e textos. Isso é aqui, José, que a gente vai desenvolver vocabulário. Cada semana vai ser um texto diferente, uma época diferente, um assunto diferente. É claro que agora vai ter mais textos de arte, literatura. Ótimo, fico feliz. Não podia fazer isso desde o tempo da prova objetiva, porque é da prova que se trata. A gente vai variar muito para todo mundo ter a chance de ser exposto ao vocabulário mais variado possível, tá? Porque, assim, você também não pode ficar muito escravo da palavrinha perfeita. Eu trabalho muito aqui no meu curso com a síndrome de boa aluna, síndrome de bom aluno. Ai, meu Deus, eu não sei a palavra, não sei a palavra. Aqui é proibido você dizer que não sabe a palavra. Não sabe? Sabe. Ah, mas como é que eu vou fazer astrolábio? Não sabe astrolábio, ok. Instrumento astronômico. A própria prova escreveu isso em outro momento. Pode até colar. Pode não colar, mas pelo menos você não fica ali paralisada, tremendo. Aí, o que eu faço? Você tira aquilo ali do seu caminho e segue em frente. Tem que se treinar para usar o que você tem, e não para ficar pensando, o francês que eu não tenho, se vira com o que você tem. E no estudo a gente vai criar os reflexos, e você vai ter consciência do que sabe e do que não sabe. Cuidado com a consciência que sabe e que não sabe, porque na hora de estudar para o CACD, todo mundo ouve alguém chegar e dizer, olha, é um concurso muito difícil, o mais difícil do Brasil. Aí você pensa, mas eu vou acontecer, e chega um determinado momento do processo que você sente, caraca, é difícil mesmo. Aí tudo bem. Mas as outras pessoas que passaram pelo que você passou também, sentiram aquilo na pele também passaram. Então, você ter consciência do que sabe e do que não sabe e contato com as suas limitações. E aí a gente resolve. Então, o que acontece aqui é o seguinte. Só um minutinho, gente. Prontinho. Então, como eu estava dizendo, consciência do que sabe e do que não sabe, contato com as suas limitações, tudo isso, tá? Vocês já devem ter ouvido falar em outros ambientes do conceito de competência consciente e competência inconsciente. Então, na hora da prova, as coisas que a gente vai fazer, você não pode inventar a roda. A roda já tem que estar inventada, azeitada, pronta para funcionar e em perfeito estado de funcionamento, certo? Tudo isso daqui é indissociável do conhecimento de francês, do treino de prova e tudo isso. Com o domínio da competência de base, você tem segurança quanto ao essencial. Você sabe, 0 eu não vou tirar. Flexibilidade com vocabulário, soluções para o imprevisível. Eu vou mostrar uma solução de tradução linda que alguém encontrou, tirou do Celso Furtado, está no Guia da Esperança de Equilibrista, assim, caramba, de onde é que ele tirou aquilo na hora? Soluções para o imprevisível. Ele não sabia, José, a palavra perfeita para aquilo que ele precisava dizer. Mas ele encontrou uma solução, gente, que você precisa ver, que coisa maravilhosa. Tá? Então, a prática de vários temas e textos, ela tem um efeito que eu chamo de efeito placebo, muito interessante, que é o seguinte: já vi isso em algum lugar.
Ou seja, você até pode... O texto do Sérgio Buarque de Holanda, que caiu em 2017, por alguma coincidência não, né? A gente termina usando essas coisas, mas eu tinha dado um texto sobre, não era nem de Sérgio Buarque de Holanda, era sobre Sérgio Buarque de Holanda no curso de terceira fase daquele ano, né? Aí o pessoal viu Sérgio Buarque de Holanda na hora e disse: a Mari adivinhou a questão, estou salvo. Eu não tinha adivinhado nada, gente. É um texto completamente diferente. Mas o efeito placebo, que é o que eu chamei aqui de já vi isso em algum lugar, opera milagres. Só a sensação de, poxa, eu não estou vendo isso aqui do zero pela primeira vez na minha vida, te dá uma segurança na hora da prova. Criou os reflexos, na hora você confia nos reflexos, você sabe que aquilo ali vai funcionar, você sabe que aquilo ali vai dar certo. E aí chegamos ao conceito que eu estava falando de competência consciente. Você vai ter, claro que você vai ter a competência consciente, você sabe o que você sabe fazer, mas na hora da prova, como não tem tempo e não dá para pensar, você vai ter que agir muito na fé. Você não vai ter certeza 100%, mas você vai estar com os reflexos tão treinados que vai funcionar. E aí eu volto. Uma pessoa que seguiu isso aqui à risca foi aquela pessoa da nota mais alta da versão. Eu falo isso aqui para todo mundo, mas quando a pessoa internaliza, quando a pessoa transforma isso numa rotina, numa disciplina para a própria vida, é aí que as coisas acontecem. No caso, a rotina repetitiva, chata, mas constante, é que dá o alto desempenho nas condições de prova. Beleza, gente? O que mais? Então, o trabalho com autoconfiança, para tirar o medo, para tirar a ansiedade, faz parte aqui da rotina de estudos da gente. E aí, como memorizar tantas regras de ortografia e gramática? Vamos à rotina de estudos. Aula, beleza, que legal, assistiu a aula. Assistir uma pessoa falando, eu ou qualquer outra pessoa da face da Terra, não vai preparar você para essa prova. Aula, porque a prova de precisa é prática. Pode ser a melhor aula da face da Terra, mas a aula não basta, porque a prova é prática. Você vai ter que revisar os slides de aula. Muito, muito, até decorar. E os exercícios que não são simulados são a parte menos atraente e mais importante da preparação. Toda vez que eu tenho uma aula nova, alguém me pergunta como é que eu faço com vocabulário? Como é que eu faço com vocabulário? É mais difícil a pessoa chegar e me dizer como é que eu faço para aprender concordância do masculino e do feminino para sempre. Ninguém me pede isso. As pessoas sempre pedem vocabulário, porque vocabulário você não controla. Gramática você controla, porque gramática sempre vai cair. Gramática, pode ter certeza que sempre vai cair preposição, sempre vai cair por e par, sempre vai cair auxiliar, auxiliar ao voir, qual é a regra? Isso vai cair sempre. Vocabulário a gente não sabe, ninguém tem controle. A gente viu ali no slide em que eu mostro as palavras estranhas que caíram. Lembra do TPS que teve Orlando, minha gente? Eu vou ler Orlando porque no próximo nunca mais vai cair de novo aquilo ali. É assim. Então, os exercícios, que são a parte menos atraente e mais importante da preparação, são o que vai te preparar para o que vai cair todo ano, e todo ano vai dar problema, e vai comer pontos. E slides, aprendam com os erros dos outros. Vocês nem precisam cometer pela primeira vez, olha que legal. Erros dos diplomatas, dos candidatos mais antigos, vai estar tudo aqui. Esse curso aqui, peraí que eu recebi uma pergunta bem prática aqui do Bruno. Então, Bruno, beleza. Em janeiro, provavelmente vai ser outro curso, tá? Esse curso aqui dura 3 meses. O próximo curso, depois vai ter outro, claro, com simulados completamente diferentes para todo mundo poder continuar. Vai ser um prazer ter você aqui. E aí, como balancear exercícios de gramática e de redação considerando o formato da prova? Deixa comigo. Cada um de vocês vai escrever e na correção vai ter comentário, vai ter um link para exercícios específicos.
Errou concordância do auxiliar avoir? Não tem problema. Está aqui o link, vai estar na sua própria correção, tá? Ah, errei, eu tenho dificuldade com A e L. Não tenho problema. Na sua própria correção, ali junto com seus comentários, vai estar um link para você fazer. Além disso, vão ter os exercícios indicados nos materiais de aula e nas correções individuais, tá? Além dos exercícios que a gente tem aqui, na correção de vocês, vão ter os exercícios aqui nos slides, tá? A gramática do grammaire progressive de francês é boa? É boa sim, é uma gramática de base. Tem algumas coisas ali que não valem para o CACD, mas é um excelente livro para estudo individual, porque já vem com as correções, tá? Leituras adequadas ao nível de cada aluno. Leitura passiva, gente, mas eu tenho contato diário com a língua. Sim, mas aquele contato diário com a língua, ele te serve quanto para chegar na prova em casa? Então, a leitura passiva, mas eu quero ler um texto em francês. Legal, mas assim, muito mais útil para vocês é coletar verbos e expressões, mais do que palavras isoladas, expressões em uso. Ou seja, o verbo determiner. Usa com que preposição? Usa na voz ativa? Usa na voz passiva? Ele rege uma preposição? Então, para vocês é mais interessante, em vez de ler e tentar ficar ali patinando, gaguejando com um artigo do Le Monde Diplomatique do início ao fim, lê um parágrafo e veja se você pega dali alguma expressão que você poderia usar por escrito no seu resumo. Isso é muito mais vantagem. Bancos de palavras. Qual o problema dos bancos de palavras? Você passa a vida alimentando aquele banco de palavras, só colocando palavras novas. Eu não conheço, vou colocar no meu banco de palavras. Eu não conheço, vou colocar no meu banco de palavras. Aí você sempre está ali colocando essas expressões novas, e quando é que você vai revisar? E quando é que você vai usar? O banco de palavras para você aprender a falar uma língua, que você precisa dominar todo o vocabulário do mundo, é uma coisa. O banco de palavras que você precisa para o CACD é diferente. Então, quando você vem assim dessa... não, repetir palavra isolada porque para aprender a falar é bem diferente do processo aqui. Listas de palavras funcionam contanto que você tenha muita disciplina nas revisões. Então, isso daqui é a atividade que deve ocupar menos do seu tempo, porque ela é que é menos proveitosa para a sua preparação. Prática de simulados mais a reescritura das correções. Qual é a diferença entre prática e treino? Treino é o que você faz quando você já está no nível em que você quer estar. Vocês já estão no nível de francês que vocês querem estar? Beleza. Então, é só treinar para continuar fazendo aquilo que você já sabe fazer. Você ainda tem muita coisa para aprender a fazer? No francês, é sempre mais prudente optar pela prática do que pelo treino. Porque sempre tem algum erro para limpar, alguma dificuldade para tirar do caminho, alguma coisa ali que você aprendeu, mas que na hora de prova não pode sair. Sim, porque é uma beleza, né? A Yasmin estava falando que ela fez aliança. Quem mais é que aqui falou? O Bruno falou que está fazendo curso de francês, legal. Uma coisa é o que vocês estão aprendendo no curso, nos cursos de vocês, o que vocês aprenderam. Outra coisa é chegar ali, né, Marcele, na situação da prova e ter que fazer aquilo que você aprendeu num contexto completamente, num contexto de uma pressão enorme, certo? É feita para fazer pressão essa prova. Então, a gente vai optar pela prática e não pelo treino, para que você possa sempre, sempre, sempre subir de nível a cada atividade. É isso que nos interessa aqui, aumentar a competitividade de vocês. Mas eu quero treinar condições de prova. Deixa isso para depois, gente. Vamos melhorar o nível de cada um de vocês. A Marcele, justamente, que eu estou falando, porque ela fez a prova, ela disse, chance grande de errar até o que sabemos. Obrigada, Marcele. Tirou as palavras da minha boca. A prova é feita para você errar até o que você sabe. A prova você chega, você vê seus textos. Eu não acredito. Eu só acredito que eu errei isso aqui porque é minha letra, gente. Garanto a vocês. Até os mais bem preparados, sim.
Então, por conta disso, muito cuidado, minha gente, para não memorizar erros. Por isso, eu recomendo consulta, 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 consulta. Se você tem dúvida, consulte. Porque raciocina comigo. Eu escrevi sem consultar. Ok. Legal. Errei, mas eu não sei disso. A professora só vai corrigir minha questão daqui a o quê? 1 a 2 semanas, né? Enquanto isso, quem é que nos garante que você não vai decorar aquela palavra que você escreveu errado? E se você fixar? E se você memorizar? É melhor consultar para não memorizar erros. A gente tira se você memorizar, tem técnicas para isso, mas, poxa, não seria legal não fazer isso? Então, mas eu quero testar. Não testa não, gente. Até a banca cometeu erros no padrão de resposta oficial que está lá no site do IAD. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu fui lá, baixei, fiz backup, porque eu disse, eles vão tirar. Eu tenho que ter aqui para provar. Está lá até hoje. Porque é natural, gente. A banca erra, todo mundo erra, é normal. Tá? Então, o que você faz para você errar menos, já que é da sua vaga que a gente está falando? Cuidado para não memorizar erros. Consulte. Olhe no dicionário, olhe para a palavra escrita certa. É assim que você vai aprender. E não se esqueçam, caneta no papel que prepara. A prova não é digitada. Você tem que se acostumar a escrever em francês. Façam sempre os simulados à mão, especialmente os que vocês vão entregar, porque aí eu vejo várias coisas com a relação à letra no papel que são importantes para a prova, e só posso comentar se eu tiver acesso ao trabalho escrito de vocês, tá? Agora, muito bom, muito bonito tudo isso, mas o trabalho que realmente vai melhorar o seu desempenho vem depois da correção, tá? O trabalho que realmente vai melhorar o seu desempenho é a reescritura das correções. A reescritura das correções é o seguinte: você escreveu, vão ver lá os erros, os comentários, você vai reescrever de novo, incorporando tudo que eu tiver corrigido, tá? Para você gravar certo da outra vez. Você vai estudar cada um dos seus erros. A pessoa que tirou a nota mais alta na versão, que foi aluno da turma de discursivas do IDEG, tinha uma planilha com os erros dele que ele consultava periodicamente. Então, é esse tipo de coisa, você conhecer muito bem os seus erros para que eles não aconteçam de novo. Isso aqui é muito mais importante do que a prática, tá? Esse trabalho que vem depois da correção é ele que vai fazer você subir de nível. As pessoas que não sobem de nível são as pessoas que chegam aqui nesse curso e ficam cometendo, não revisam, eu não tenho tempo, não deu para fazer, aí você vai escrever de novo, errou de novo, escreveu de novo, errou de novo. Eu fico vendo aquilo, gente, me dá um desalento, mas eu sei que eu não posso fazer nada, e eu sei que aquela pessoa, cada vez que ela escrever errado, ela está reforçando a memorização. Então, já estou avisando o que realmente vai fazer diferença na sua nota no ano que vem. Então, a consulta, como eu disse, ainda agora a melhor maneira de fixar e assimilar a grafia correta. A paciência, gente, ela vem disso aqui. O princípio das 8 exposições. Antes de dar aula no IDEG, eu dava aula numa escola de idiomas aqui enorme, terceirizada da Petrobras, no tempo que o barril de petróleo estava caríssimo. E eles mandavam vir as pessoas lá das grandes editoras, Macmillan, Pearson, Oxford, e eles vinham treinar os professores da casa, nós. E eu aprendi uma coisa muito importante com esses profissionais. Eles disseram que todos os livros de inglês que a gente usava tinham 8 páginas por lição. Eu, caramba, verdade, tem mesmo, nunca tinha notado. E o motivo disso é que é o princípio das 8 exposições. Os linguistas que eles haviam contratado para ajudar a preparar esses livros tinham chegado à conclusão de que você precisa ser exposto 8 vezes, um adulto alfabetizado, nível universitário, tem que ser exposto, ou mesmo a criança, tem que ser exposto 8 vezes a uma nova palavra para poder memorizar. A palavra vinha na gravação, vinha escrita em 8 páginas, vinha com exercício, para você ter uma chance de aprender. Ou seja, eu já tinha que ter aprendido, a professora falou na aula passada, não, o seu cérebro não funciona assim. Seu cérebro precisa que você repita aquilo 8 vezes, para o seu cérebro ter uma chance de aprender. E não repita certo, consulte, que é para não escrever 8 vezes errado.
Que aí depois fica difícil. Seu cérebro, você joga, ele aprende. Como é que ele vai saber? Ah, mas não era para aprender, estava errado. Seu cérebro, ué, como é que ele vai saber? Jogaram, eu absorvi isso, não posso fazer nada, certo? Pense nisso. Autoconhecimento. Eu, como eu disse, né, trabalho com isso há 10 anos, tenho candidatos aprovados, diplomatas aprovados em todas as turmas do Instituto Rio Branco desde 2013, e isso não significa que o que funcionou para eles, ou para um, ou para outro, vai funcionar para você. Você tem que entender a sua maneira de aprender. Eu sempre vou estar disponível, eu tenho uma pedagoga no IDEG também, sempre vai ter gente para te dizer, olha, isso aqui não está funcionando para mim, o que eu faço? Beleza, vamos ver aqui uma coisa que funcione para você. Aí é por isso que tem que tomar cuidado. Ah, depoimento de aprovado, depoimento de não sei o quê. Ótimo, tem muita coisa ali que vai ser útil. E o que não for útil? Adapte, procure outra coisa. Nunca tente se encaixar no molde. Não vai funcionar. Constância. Quanto mais rotina, mais satisfatórios serão os resultados. O estudo de francês que dá certo é chato, é metódico, é rotineiro, é muito repetitivo. Ah, eu não aguento mais repetir esse exercício, Mari. Você já me passou 5 vezes. É mesmo? Já decorou? Estou quase decorando. Que beleza. Já pensou na hora da prova, quando você precisar fazer isso e aparecer decoradinho na sua mente? Como você vai ficar feliz? Pronto. É disso que a gente está falando. É isso que a gente vai fazer. Para terminar, materiais para estudo. Dicionário bilíngue. Dicionário Larousse. Collins é bilíngue. Dicionário para o inglês. Eu não tenho nenhum dicionário bom em francês, inglês, português, online, gratuito. Eles todos atravessam pelo caminho do inglês. Ferramentas de tradução automática, eu recomendo essas duas. E essa daqui, com muito cuidado, muita parcimônia. Não usem site podrinho, lingui, reverso, não usem nada disso. Isso é assim, terra de ninguém, lama. É isso aí, Júnior. Está cansado? É mesmo? Pois é. Pensa que vai ser um atleta olímpico. Então, estudo de conjugação. Conjugação, gente, nunca tentem, assim, pulem a parte. Não, eu vou tentar conjugar de cabeça. Não, vocês vão conjugar consultando sempre. Sempre. Vamos pular a parte. Gente, estudo de francês não é para ter estresse. O estresse já é o próprio francês. A gente tem que facilitar a nossa vida. Aqui estão os materiais para estudo, o Larousse é o básico, o CNTRL é o completão, é o que eu uso para fazer os recursos. Então, definição, sinônimos e antônimos, expressão idiomática, verbos, aqui é o fichamento de vocabulário que vocês vão fazer. A gente vai ver isso com calma na próxima aula. Manual da FUNAG continua sendo uma referência. Meu livro da editora Saraiva também está datado, mas tem muita coisa que serve. Eu vou até trazer mais coisa aqui para vocês. Exercícios de apoio e leituras. Aí, para terminar, olha, gente, vocês parem de arrastar o pé de vocês na lama do Google, que vocês querem ser diplomatas. E eu sei que vocês estão pensando isso aqui, tá? Vocês estão pensando, vamos uma olhadinha só, que mal tem, me faz ganhar tempo. Não pode ser. Essa pessoa está exagerando, gente, nada a ver. Uhum. Google não é dicionário, gente. Google é terra de ninguém. Google é alimentado por dados de usuário e por algoritmos que passam pelo inglês. Vamos mostrar aqui para vocês o que acontece. Traduzam aí para mim, por favor, essa palavra certo e na locução do lado certo. O Brasil se colocou não apenas do lado certo nas contendas militares da Segunda Guerra. Atividade interativa. Escreve aí, anota aí, papelzinho, bate papo, mas escreva. Física ou mentalmente. Até agora, estou gostando aqui do que eu estou vendo nos comentários. Vai me ajudar. Beleza, não tem problema não. Saiu um M em vez do N, mas eu entendi. Está todo mundo aqui mandando bom potê para a minha grande felicidade. Agora vamos lá. Potê correct ou de bom potê. Beleza. E o que eu faço? Aí, gente, começa a aparecer... Eu estou corrigindo lá o simulado de lei. Aparece o potê do pó. Estranho. Aí começa a aparecer conteúdo. Na terceira que já acontece, eu já sei. Ah, gente, alguém pegou, estava com preguiça e resolveu que ia me pagar para traduzir o Google Tradutor e jogou ali. Ah, uma olhadinha, professora, que mal tem, me faz ganhar tempo. Uhum.
Estão vendo? O que vocês acham disso aqui? Dado certo, traduzido no Google Tradutor por conteúdo igual. Como é que isso é possível? Ninguém aqui no bate-papo mandou conteúdo igual. Como é que isso aqui é possível, gente? De boa. Vamos lá. Lembra que eu disse que não tem nada online diretamente? Isso aqui é porque esse tradutor passa pelo inglês. E certo é right. Olha aqui, olha aqui. Só olha. Isso aqui é terra de ninguém, gente. É alimentado por dado de usuários, por blog, por Instagram, blog de criança. Certo? Estão vendo isso aqui? Olha aqui, o que eu prefiro é esse daqui, o certo querido. E o certo meu amor. Gente, nada. Vocês não usam o Google? Entrando na turma ou não? Vocês querem ser diplomatas. Só lembrem disso. Beleza? Bom, se você só for lembrar de uma única coisa da aula de hoje, o Vitor perguntou, reverso é confiável para tradução? Não. Para algumas coisas de gramática, sim. Se você só lembrar de uma coisa da aula de hoje, pessoal, porque tem a outra turma, né? Essa aula online sempre é mais animada e a gente tem mais gente. Aí termina levando um pouquinho do tempo. Eu não vou estourar o tempo nas aulas de vocês. Mas olha só. O objetivo da preparação de francês é reduzir a quantidade de erros. A palavra-chave aqui é quantidade. Ah, mas eu quero o meu francês assim. Não, você não quer, você quer passar, você quer ser diplomata. Ah, mas eu quero melhorar, eu quero aprender. Não, você não quer melhorar, você não quer aprender, você quer passar. Tá? Depois que você passar, você melhora, você aprende. Aqui, a única coisa que importa é a sua nota na prova. Se você, mas a minha expressão, o meu estilo é muito bonito, tudo isso. Depois que você passar, você cuida disso, tá? Então, para reduzir a quantidade de erros, uma estratégia muito prática. Aprenda com os seus erros nas correções comentadas, no trabalho individual pós-correção, e aprenda com os erros dos outros. Slides de aula, espelhos, guias dos aprovados e padrões oficiais preparados pela banca, que nem quem prepara essa prova consegue gabaritar. Muito obrigada, gente, a todos vocês pela presença, pelo interesse e pela participação. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Muito obrigada, gente. Que bom que você veio, conseguiu vir, Marcelo. Muito obrigada, foi um grande prazer receber vocês aqui. Ah, que bom. Para entrar no grupo de WhatsApp, bonsoir, José. Para entrar no grupo de WhatsApp, o grupo de WhatsApp é exclusivo para os alunos, tá? Quando vocês se matricularem, vocês entram. Muito obrigada, gente. Bons estudos a todos, abraços e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Mais alguma dúvida? Rapidinho aqui? Beleza. Então, terminamos por aqui. Tchau, tchau, gente.